aqueles momentos que a gente pensa que não tem mais como voltar atrás, né? Sim. Então, são discussões. Mas aqui em Porto Alegre também tá chovendo bastante, tá um frio. E, assim, segunda-feira, segunda ou terça, chegou a fazer 30 graus. E hoje deve estar uns 12 graus. Nossa Senhora. Então, a gente pode esperar, fica à vontade. E Perfeito. aí, quando tu quiseres iniciar, eu tô aqui à disposição. Tá ótimo. A ideia é que a gente sempre tenta iniciar no horário, até porque sexta-feira à noite, né, o pessoal às vezes tem alguma programação ali mais pro Não, final é de noite. pandemia, mas nós não somos, né, de Exato, ferro. exato. Com essa temperatura já dá para tomar um vinho, né? Esquecer dos problemas da semana, começar a se organizar Sim, para a próxima semana. começar a lidar com os problemas da sexta-feira, da E- própria sexta-feira neste Brasil. Exato. Eu até acredito que muitos dos nossos participantes estejam acompanhando um outro cenário nesse momento que Eu acabou. acho que a nossa live vai ser menos viva do que alguns outros debates jurídicos que estão acontecendo por Ah, aí. com certeza, sem dúvida nenhuma. Até um pouquinho antes de entrar aqui, estava dando janta pro meu filho ali junto com a minha esposa, daí ela abriu o primeiro vídeo que ela viu, daí eu falei assim, não acredito que já divulgaram. Bem agora, como que eu vou sentar para analisar isso daqui? Aí Não, depois... é isso. A gente tava, o meu companheiro também é professor de criminologia, o Augusto Uhum, Jobim, e a gente tava agora à tarde fazendo uma. A gente estava participando também de uma live, assim, de umas discussões na UX, lá de Caxias do uhum. Sul. Na UX, não, aqui, mas assim, conversando com o pessoal lá de Caxias, do programa de pós. E a gente saiu, era 6 horas em ponto. Aí nós descemos para fazer alguma coisa para comer rapidinho e eu vir aqui novamente dialogar com vocês. Nisso que a gente desceu, só para tomar uma água, assim, sabe? Começar a lavar a louça, preparar as coisas da janta. Tipo, eu ligo a TV, eu assim, meu Deus do céu, o Brasil não nos dá folga. Não dá, não dá. E a gente sempre fala que nem o roteirista do House of Cards consegue alcançar a política brasileira. Não, House of Cards acabou porque assim não tem quem acompanha a política brasileira. Não, Não tem, ninguém aguenta. Meu Deus do céu, que não cenário assim, maluco. é algo muito particular assim, no mundo, né? Sim, não, é surreal, surreal. Eu não sabia que seu companheiro era o Augusto. O Augusto faz parte do nosso corpo docente aqui da pós também, né? Foi uma indicação do professor Alexandre Moraes da Rosa, quando eu fui falar com ele me indicou o Augusto. Que bom, bom que daí a gente já estreita ainda mais esse laço, já posso Sim, convidá-lo eu. também para uma reunião próxima com você, com ele, obviamente. Não, certamente ele vai estar à disposição. A gente. É que isso é super engraçado. A gente meio que. Nós dois somos criminólogos, nós dois Sim, trabalhamos, né, coisas muito próximas. Inclusive, nós trabalhamos de frente um para o outro. E muita gente não sabe que nós somos companheiros. que legal. Então, mas o Guto tá lá embaixo agora, descansando antes de mim. Na verdade, ele tá cozinhando. Ah, Para a que hora que a gente maravilha. sair daqui, a gente ter alguma coisa para. Mas certamente, Rômulo, ele vai ficar muito feliz com o convite. Ah, que ótimo, que ótimo. Bom, nós já estamos aí com 22 participantes. Hoje, a nossa turma aqui na realidade, professora, nós temos um curso de pós-graduação que ele é 100% online, né? 100% online, Uhum. perdão, 100% 100% presencial. presencial, né? Sempre que a gente vai fazer as nossas reuniões remotas, assim, eu falo para eles que essas atividades elas são para complementar, né, a nossa compreensão sobre direito penal, processo penal, criminologia, tudo isso, mas nós vamos manter o nosso curso 100% presencial. Até aproveitando, o seu nome foi um nome que me surgiu através do Rodolfo, né, que é diretor acadêmico do Instituto, o Uhum. Instituto que é dirigido pelo professor Zumar Fachin. E para mim é uma honra ter você aqui hoje falando sobre um tema que eu gosto muito e, como eu já disse, eu tenho muito problema em compreender todo ele, porque é muito difícil, né? É muito Como eu já abrangente, né? disse, exato. Mas de antemão, então, como nós já estamos com um quórum bom aí da nossa turma, nós temos aqui, na verdade, hoje, excepcionalmente, membros da nossa turma da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal aqui do IDCC, nossa primeira turma, né? Uhum. E alguns membros também do meu grupo de pesquisa de Direitos Fundamentais e Ciências Criminais também.
Hoje nós abrimos para eles porque eu tenho alguns pesquisadores que gostam dessa área, então a gente resolveu abrir para eles também. O Ronaldo tá aí, a Jamile, tem mais o Pedro, que é do grupo de pesquisa, é da pós-graduação, tem a Débora também, que está para chegar por aí. Mas, de antemão, eu já queria agradecer, então, a sua disponibilidade por falar desse tema, que para mim é muito fantástico. Eu lendo o seu texto, eu me recordei de algumas citações da Caran, que ela fala sobre o problema dos juizados, e aí agora muita coisa faz muito sentido, né? Em Juizado e Maria da Penha, e toda essa confusão que a gente viveu no momento de Lei Maria da Penha, né, no início. Mas, de antemão, eu gostaria de apresentá-la, né, a todos os nossos ouvintes. A professora Fernanda Martins é doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, vai nos abrilhantar com uma fala sobre esse tema de punitivismo, feminismo, e deixei eles à vontade, tá, professora, para fazer qualquer questionamento ao final, para a Sim, gente... por favor. Perfeito, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse tema aí tão instigante, tá? A palavra é sua, fique à vontade. Agradeço muito, assim, agradeço ao Rodolfo, né? A gente está estreitando diálogos que eu acho que tem muito para ser uma parceria de muito tempo de trabalho em comum e essa abertura de espaço para a gente dialogar com a pós de vocês, né, de direito penal e processo penal, e o teu convite, os cuidados com esse convite, fazer com que nós pudéssemos dialogar com uma forma cuidadosa, né, ou seja, com um texto com antecedência, que a gente pudesse trabalhar com conceitos de forma séria. Isso é algo que me deixa bem feliz, porque às vezes a gente tem discussões que passam de forma muito rasa e com esse, digamos, com essa proliferação de lives, né? E a gente às vezes não consegue ter o cuidado que alguns temas exigem. Mas também é importante a gente entender que é uma experiência, eu enquanto uma estudiosa de gênero, né, enquanto uma pessoa que pesquisa e que milita nas teorias feministas, nas teorias de gênero, penso que quanto mais nós pudermos dialogar, melhor. Mas, sem sombra de dúvidas, me parece sempre mais interessante que a gente possa trabalhar com os conceitos de forma cuidadosa, ainda mais quando nós falamos de um tema como punitivismo e feminismo, né? Essa é uma imbricação super problemática no Brasil, tanto na criminologia quanto nos movimentos feministas. Então, acho que, assim, super interessante que a gente consiga dialogar de forma cuidadosa, como foi o movimento que tu fizeste para a gente discutir hoje. Então, assim, eu te agradeço esse espaço. Estou completamente à disposição para os debates. Eu vou, inclusive, eu preparei mais ou menos um percurso, assim, né, do texto, um pouquinho mais de como essa pesquisa finalizou, vou explicar de onde esse texto veio, esse que foi enviado, de Feminismo e Poder Punitivo, falar um pouquinho, acho, sobre esse contexto da pandemia, e eu quero ver se a minha fala leva mais ou menos, são 7h08 agora, se tipo umas 7h30, 7h35 eu já finalizei para a gente poder dialogar um pouco mais. Perfeito. E aí, Romulo, também, se quiser produzir perguntas para a gente debater, eu prefiro do que eu ficar em questões muito positivas. Eu acho que a internet cansa muito a gente se a gente fica falando sozinho, né? Sim, sim. Perfeito. Então, se vocês também, se os alunos quiserem ir colocando perguntas ao longo do diálogo, para depois não esquecer, né? Que tinha, pensei no negócio, depois esqueci. Se quiserem ir colocando, depois a gente volta e vai tentando responder. Perfeito. O Então, que eu falei assim, para eles é que se eles quiserem ir mandando no chat aqui, eu vou isso. anotando, a gente faz o final, ou conforme for surgindo, a gente vai dialogando aí. Eu costumo tentar prestar atenção nos chats, a não ser que esteja super, assim, né? Tipo, Uhum. botei a primeira na fala e eu tô prestando atenção em alguma coisa, mas no geral eu tento prestar atenção para incluir as perguntas nas minhas falas. Perfeito. Mas aí a gente, né, vamos conversando. Então, Romulo, muito obrigada. Fico feliz em saber que é um tema que te interessa bastante. Acho que sempre falo, o compromisso de se responsabilizar sobre o cenário de desigualdade de gênero passa por nós, enquanto todos os gêneros, né, sermos pessoas responsáveis diante das desigualdades que estão diante de nós, né? E isso implica as nossas posições enquanto questões raciais, enquanto questões de sexualidade. Então, assim, é uma questão de fazer um olhar crítico, né? Fazer um olhar crítico às questões que estão, questões de violência que nos atravessam.
Então, assim, Rômulo, obrigada e boa noite a todas e todos. Então, assim, obrigada vocês por estarem aqui também nessa sexta-feira chuvosa, de muita vivacidade para além desta live. Estarei aqui interessados e interessadas em dialogar comigo e com o professor Rômulo. Então, assim, me sinto muito, muito feliz e contemplada, porque quando eu estava ali embaixo pensei, será que vai aparecer alguém? Mas então vamos lá, né? O texto que que eu enviei para vocês, ele se chama Feminismo e Poder Punitivo, Vulnerabilidade, Percursos de uma Criminologia, Percurso da Criminologia Feminista no Brasil, escrito com a professora Ruth Gauer, que foi minha orientadora de doutorado. Ele faz parte do percurso da minha tese de doutorado. A minha tese vai ser lançada agora em agosto e se chama Feminismos Criminológicos. Vai ser lançada pela Tirolobra Brasil e a proposta da minha tese foi repensar punitivismo e feminismo, tentar produzir uma nova semântica diante do que, no geral, nós temos colocado pela criminologia feminista e pela criminologia crítica, que faz críticas à criminologia feminista e aos feminismos, né? Então, nesse primeiro movimento que eu fiz na pesquisa, que é esse texto, eu tentei prever onde que os movimentos feministas e onde a criminologia elas se cruzaram, sabe? Onde que elas se trombaram para criar isso que a gente chama de criminologia feminista. E aí, nesse percurso, tentei levantar um pouco como os movimentos feministas vão dialogando, tentei apontar em alguma medida que as reivindicações por tutela penal não é algo exclusivo do feminismo, né? São, digamos, formas de reivindicação por direito que toda a América Latina, todos os grupos de sujeitos vulneráveis, na verdade, a tutela de direito, a ideia de uma cidadania na América Latina, especialmente no Brasil, a partir da década de 80 e com consagração da Constituição de 88, fez com que nós tivéssemos uma captura institucionalizada do que é proteção e garantia. E, de forma muito objetiva, essa proteção institucionalizada pressupõe a existência de um tipo penal, em que nós tenhamos um sujeito passivo objetivamente declarado. Eu sou uma pessoa abolicionista, eu tenho uma perspectiva profundamente crítica, mas eu sempre inicio fazendo essa ressalva, porque nós precisamos entender que isso não é algo da esquerda punitiva. Isso é algo que se estabeleceu como a forma de reivindicar direitos no Brasil. Não é uma exclusividade, né? Então, assim, as feministas são punitivistas. Muitas são, realmente são. Sim. Mas deixa eu perguntar, quem é que no Brasil não é? Nesse Sabe? cenário que a gente está vivendo, então, né? Em que o recrudescimento então, assim, penal Mas assim, sabe, Romulo, é isso que forja a forma de pensar o direito às garantias no Brasil. Eu sou historiadora também, eu sou formada em história. Então, assim, se a gente parar para pensar um pouco e leva a sério no que foram os nossos processos históricos, a constituição disso que a gente chama de cidadania, isso tudo está muito conectado a um punitivismo, sabe? A um poder punitivo como uma forma de subjetividade no Brasil, como subjetivação da nossa racionalidade. Então, assim, nós precisamos compreender isso para entender por que as feministas, em alguma medida, reivindicam. E é um pouco do que eu tento fazer no início do texto, né? Mostrar que isso não é uma exclusividade e que também, além de ter esse erro, digamos assim, que não é um erro específico, mas é uma estratégia equivocada que hoje mostra os seus limites, né? Que é essa estratégia de reivindicar o poder punitivo como a via principal. Também há um problema muito grave com a criminologia. A criminologia feminista, a criminologia crítica, ela passa a responder a esses movimentos feministas em apontar o dedo, ou seja, no Brasil é muito diferente a criação dessa categoria que a gente chama de criminologia feminista, tá? Do que nos Estados Unidos, do que na Europa, em que a criminologia feminista, enquanto uma categoria de pesquisa, enquanto uma forma de produzir conhecimento. Depois a gente pode falar um pouco melhor o que isso significa, né? Sim. Mas
ela surge no Brasil como uma reação aos processos de criminalização. Em outros países, nos Estados Unidos principalmente, a criminologia feminista ela surge como um diálogo em que a criminologia, como uma relação de pesquisa, de intelectualidade muito vinculada aos movimentos sociais de contracultura, e na Europa também, um pouco nesse sentido, passam a dialogar com as demandas dos movimentos feministas também como um movimento de contracultura, em que as mulheres passam a apontar que elas são vitimadas de forma diferente, que elas são entendidas enquanto vítimas a partir de papéis de gênero, que elas são encarceradas por questões muito específicas também vinculadas ao recorte de gênero. Então, assim, que a feminilização desses corpos produziu um impacto no poder punitivo e na persecução criminal distintas. A criminologia feminista nos Estados Unidos, na Europa e em alguns lugares da América Latina, eu não tenho isso muito claro. Eu tenho dialogado muito com algumas pesquisadoras da Argentina, tá? A professora Agustina Escuf, ela dialoga muito comigo, ela também tem uma preocupação muito, muito própria para entender esse contexto, e ela diz que na Argentina vem de forma parecidíssima com o Brasil, distinta dos Estados Unidos e da Europa. Que é o quê? É um processo de reatividade da criminologia, que a criminologia só vai discutir com o feminismo porque o feminismo criou condutas, tipo, né, no sentido de passou a reivindicar processos de criminalização em que tivessem condutas tutelando garantias, né, vulnerabilidades. A criminologia não passa a dialogar com o feminismo, com LGBTs, com o racismo, olhando para a sua própria produção, pensando que a sua produção era desigual, pensando que a forma que se interpretava o poder punitivo era problemática, era masculinista, era heterocentrada. E, pessoal, se vocês acharem que estou com problema nessas expressões, me perguntem que eu explico, tá? Mas, assim, digamos que o mainstream, o geral, né, da criminologia, até, sei lá, até pouquíssimo tempo, tá? De forma recente, ela era pensada como se tivesse uma norma em que todos e todas nós fôssemos brancos, homens, tipo, ricos, ou seja, o outro era sempre quem? Quem era o sujeito encarcerado? O negro. Então, tá, a gente só se preocupava com racismo quando a gente falava do homem jovem negro encarcerado. Nós só nos preocupávamos com a mulher quando ela era a vítima dos crimes sexuais ou da violência doméstica. Né? Então, assim, a criminologia meio que criou durante muitos anos uma resposta discursiva, sempre olhando para esses sujeitos enquanto outros. E isso um pouco do que nos outros países, digamos, isso são processos históricos, tem a ver com o contexto, mas basicamente forjou um debate um pouco mais amplo da criminologia. E por isso que a gente tem essa criminologia feminista, às vezes, no Brasil, entendida como algo distanciado, desconexo do que a gente chama de criminologia crítica. Sim. Porque o que a criminologia feminista vai dizer? Assim, tipo, poxa, estamos nos anos 2000, né? E vocês ainda mantêm a forma de produzir conhecimento, a forma discursiva, quem é que vocês chamam de sujeito da criminologia, marcada pelos mesmos elementos. Então, assim, eu trago no texto, eu tento trazer um pouco no texto. Então, o que é essa reatividade? As primeiras pessoas que a gente pode trazer de pesquisa um pouco mais ampla é a professora Vera de Andrade, foi minha orientadora de mestrado, e a professora Maria Lúcia Caram, né? As duas começam num diálogo com o Alessandro Barata, com a criminóloga também Carme Rain, a pensar o que significa os movimentos sociais reivindicarem a tutela penal como um mecanismo de cidadania, como um dispositivo de cidadania. Eu acho até interessante uma relação que você faz no texto, em que elas meio que chegam no mesmo fim, mas por vias diferentes. Vias completamente diferentes, né? A crítica da Caram mais quanto à esquerda, digamos assim, os posicionamentos dela nesse sentido e de vulnerabilidade e tudo mais. A mesma crítica que ela faz no sentido dos juizados. Até hoje. Exato, né? E que ela faz até hoje. Sim, muito.
E fazia isso quanto aos juizados, né, na criminalização maior do pobre, falta de informação e tudo mais. E a Vera com um posicionamento completamente diferente, né, um caminho completamente diferente. Isso que eu achei muito... E esse que é um problema que eu vejo, professora Fernanda, que foi quando eu comecei... Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu fui orientar duas alunas minhas que queriam participar dos 10 anos da Lei Maria da Penha que teve na UEM. E elas queriam mandar um resumo expandido. Eu falei, vamos. Elas não tinham orientador. Eu falei, vamos nós. A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus do céu. É muita informação que a gente precisa. Eu nunca tinha orientado nisso, então eu li alguns textos, conversei com elas. E elas deram um salto gigantesco, porque quando você tem essa troca e começa a ver o tanto de informação, de inserção que tem nisso, é bem isso. Você tem vários caminhos para chegar ou construir algo igual. E falta, o que eu vejo, essa intercomunicação entre eles, né? Eu penso assim, sabe, Romulo? Eu acho que eu trabalho com debates de gênero faz 15 anos. Eu sempre, tipo assim, às vezes até eu meio que me apavoro, que foi como o tempo passa, né? Mas Sim. isso é bom, porque eu tenho visto que cada vez mais é menos horroroso esse tipo de debate. Antes as pessoas, como assim? Tu estuda isso? Tudo bem, eu estudo isso. Mas assim... Uma outra coisa até que eu vejo, e que tem uma professora amiga minha aqui de Londrina, que ela fala isso também, que eu não sei se isso acontece com você. Ela chama Manu Denora, ela é aqui de Londrina, Manuela Denora. Conhece ela? Peraí, tá. Não, peraí. A Manu, eu não É o conheço a livro dela. Manu. Não, eu fiz a apresentação do livro dela. Ah, você tá brincando. Não sabia disso. Se soubesse, tinha convidado ela para conversar aqui com a gente hoje também. Cadê? Tá nos meus livros de apresentação, só não sei. Eu mudei a minha. Agora na pandemia, eu mudei a biblioteca. Aí eu tô tentando. Eu não sei onde que eu coloquei os meus livros. Aqui. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, tinha convidado ela. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Mas uma coisa que eu achei muito louco que ela me disse, Fernanda, não sei se você tá me ouvindo Tô aí. te ouvindo, tô te ouvindo. Tá. É que ela falou que o problema que ela passa também é que... Perfeito, o livro dela, Reapropriando os Corpos, Seus Corpos, né? Olha que massa, sensacional. Não sabia disso, não sabia mesmo. Vou mandar até o convite para ela aqui. O que ela falou, que ela vem passando, digamos assim, as pessoas acham que ela só sabe disso, que ela só pesquisa isso, que ela não pesquisa mais nada. Ela falou assim, gente, eu pesquiso outras coisas, sou professor de direito penal, estou fazendo doutorado, me chamem também para dialogar em outras coisas. Eu não vou chegar lá e vou falar só de feminismo, porque acaba rotulando e parece que só falam sobre isso, né? E eu vi, ela fez uma postagem disso com pesar. Isso é complicado também, né, para vocês. Mas é que se eu entendo, eu não tenho problema com isso, porque assim, eu sou pesquisadora de gênero, sabe? Sim, eu nesse aspecto, eu sempre acho que é um problema quando nós temos colegas que nem, sabe a professora Marion Bá, aí Sim, do sim. Paraná? Então, a Marion é uma amiga muito querida minha, a gente é muito próxima. E ela trabalha com dogmática, né? Sim. Ela é uma dogmata brilhante, uma professora de direito penal. E ela é chamada para falar sobre mulheres na advocacia criminal. Tipo, algo absolutamente desconectado. É óbvio que eu tenho condições de falar sobre outros assuntos. Meu mestrado é sobre história do pensamento criminológico de forma mais específica, não trabalho com gênero no mestrado. Mas, assim, eu fiz uma opção por trabalhar com feminismo e gênero. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Mas, de fato, nós somos sempre rotuladas assim como as doidas do gênero, né? Dos feministas do rolê. Mas, então, assim, uma das coisas que eu tenho percebido, sabe, Romulo, que dialoga com isso que tu tá dizendo de tu chegar para apresentar um trabalho e ver como é extenso, tipo, é imenso esse mundo, né? Isso é uma das questões que eu acho que são cada vez mais importantes de compreender. Tem muito contorno nesses debates, sabe? Tem muitos contornos específicos, tem muitas nuances nesses debates. Então, como tu sabe, quando eu comecei a ler e eu voltei em todas as criminólogas, porque eu começo esse trabalho ali
onde as primeiras expressões de criminologia feminista começam a aparecer, ou feminismo e criminologia, e depois eu vou encaminhando, assim. Eu nunca tinha parado para trabalhar a professora Vera de Andrade e a professora Maria Lúcia Caram e o Barata juntos, assim. Eu nunca tinha parado para ver o que cada um tinha de diferente, sabe? Sim. E aí, quando tu começa a fazer esse tipo de interpretação, tu passa a perceber que não, peraí, tem contornos diferentes nessas produções, tem olhares diferentes, tem horários que cuidam um pouco mais disso. E o desdobramento dos debates de gênero conectados à criminologia, me parece que um dos problemas históricos mais profundos que eu sinto é que se colocou todo mundo no mesmo balaio. Ai, a Manu tá aí! Chegou, acabou de chegar. Ai, que coisa boa! Eu não sabia que vocês conheciam o Rômulo, mas também, né, às vezes eu não me dou conta dos mundos. Mas Londrina não é uma cidade pequena, mas é uma cidade que muita gente se conhece. Principalmente o povo que dá aula, todos se conhecem. Eu dei aula com a Manu na Univale, que nem é uma faculdade aqui em Londrina. Mas o que eu estava falando, Manu, com a professora Fernanda, é o rótulo que vocês acabam levando, que só falam de feminismo, feminismo, feminismo. E aí eu falei de você, ela falou que fez a apresentação do seu livro. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos chamar ela aqui para essa conversa. Seja bem-vinda. Não, o trabalho da Manu, quando chegou a mim, foi super engraçado, porque a Manu veio falar comigo e assim, quando eu li o trabalho dela, ela me mandou pedindo para eu fazer a quarta capa. Eu fui ler, eu pensei assim, cara, que coisa maravilhosa, como é que a gente não conhece as pessoas, né? Assim, às vezes a gente tá tão imerso e às vezes mesmo assim ainda não, mesmo assim a gente ainda não conhece. E aí quando chegou eu passei a acompanhar ela através das redes sociais, assim, e eu acho que é exatamente uma potência que é, digamos, uma geração um pouco mais nova que a minha, que aprendeu de fato a usar as ferramentas tecnológicas, as feministas, tipo, tem uma advogada no Espírito Santo que é a Carla Joana, que é outra, tipo, menina super engajada. Menina não, né? A gente chama de menina, mas é só porque é um pouco mais nova que eu, e aí eu tenho isso na minha cabeça. Mas essas mulheres são super engajadas, produzem um conteúdo super bom, e tem uma capacidade de acessar através das tecnologias que fazem com que esses debates, tipo, tenham uma dimensão enorme. Coisa que, cara, o que só sei fazer é, sei lá, as minhas ferramentas são meio outras, assim, sabe? E aí eu acompanho a Manuela depois disso, desde que, por grande felicidade, ela veio falar comigo para né, fazer a quarta capa do livro dela, e desde então eu ganhei alguém a me espelhar, assim, sabe? Tipo, como se produzir conteúdo e pensar no contexto de hoje, ainda mais nesses contextos pandêmicos, a divulgação. E é por isso ela vai ficar rotulada como feminista, porque a produção do conteúdo dela também, de forma muito... Porque é uma posição política, né? Antes de qualquer coisa. E aí as pessoas, qual é o problema? E aí, o meu problema não é falar de feminismo, sabe, Romo? Tipo, assim, a Fernanda fala só de feminismo. Não, para mim isso não é um problema. O problema para mim é as pessoas acharem que o feminismo é assunto de mulher. Sim. Isso para mim é o problema. É achar que feminismo não é assunto político, é achar que feminismo não é assunto filosófico, é achar que feminismo não é assunto ético, é achar que feminismo não é assunto econômico. É achar que feminismo é assunto de mulher. Então, abrir essa porta é muito difícil, né? Exatamente. Assim, então, e esse rótulo, tipo, vai ser carregado, ainda mais quando tu tem um circuito de pessoas, que é o circuito das ciências criminais, que insiste em achar que nós temos uma opressão secundária. E assim, tipo, estamos nesse rolê há muitos anos. Inclusive, hoje eu estava assistindo um vídeo da Butler, porque eu estou fazendo uma resenha do novo livro dela. E aí eu estava escutando uns vídeos dela para a Judith Butler, que é uma teórica de gênero, né? Uhum. E aí eu estava escutando um vídeo dela, estava vendo que é a apresentação desse livro, e ela diz assim: poxa, faz anos que eu tô nesse rolê de gênero, né? Tipo, faz anos que a gente tá aí debatendo gênero. E a gente tá falando, né? Judith Butler, a mulher do gênero, digamos assim.
E a gente é sempre uma pressão secundária, impressionante, né? E aí a gente, quando pensa na crinologia, mais ainda. Então, assim, essa expressão se reforça quando tu se coloca como feminista. Porque parece que tu estás falando de algo que não é o debate criminológico. Como se o debate criminológico fosse o homem encarcerado. Então, quem é o sujeito da criminologia? Essa é a minha pergunta. E quem é o sujeito que fala a criminologia? Essas são questões que cada vez mais me parece que a gente tem conseguido modificar, sabe? A gente tem conseguido dar novos tons para essa situação. E aí isso é a continuidade da minha pesquisa, porque assim, ali nesse texto que eu te enviei, eu fico até o início dos anos 2000, mas se nós, que o primeiro capítulo da tese é um pouco do diálogo disso, assim, tu vai até 2015, que é até onde eu fui, fazendo esse percurso de quem é que fala criminologia feminista, o que é essa criminologia, esses embates, tá? Tu vai ver que a criminologia feminista, ela tá numa disputa muito radical com a criminologia, no geral. Sim. E hoje essa disputa, ela é tão produtiva, mas tão produtiva que não existe mais local pacífico para uma criminologia, uma ciência criminal que não seja pensada com e por mulheres, com e por LGBTs, com e por o racismo, sabe? Tipo assim, não tem como pensar esses entroncamentos, esses locais em que se faz criminologia, em que se faz um debate criminológico, em que se faz e se pensa ciências criminais, sem levar em consideração aquilo que a criminologia durante muito tempo chamou de objeto, né? Então, assim, esses desdobramentos hoje fazem com que me mostre cada vez mais a potência que essas disrupções foram tendo ao longo dos anos, sabe? E é nessas disputas que é muito mais fácil tu taxar uma mulher feminista como um local de feminista e esse assunto é o assunto dela. Porque daí ela não vai discutir dos outros desdobramentos. Por quê? Porque feminismo continua sendo um elemento específico dentro de uma caixa que se chama mulher, sabe? Então, assim, isso para mim, cada vez mais, o que a Manu falou e que tem sido de forma muito abrangente uma crítica produzida por feministas, isso é digamos, um local que me parece um local reativo. E aí, quando eu falo desse local reativo, tu entende esse local reativo a partir desse texto que eu mandei para vocês. O que é o local reativo? É quando, em vez de pensar com aquilo que está sendo apontado, eu tenho todo um reforço de saber e de sujeitos que não querem abrir mão do monopólio do conhecimento, sabe? Que não querem abrir mão daquilo que eles chamam como o domínio do saber. Na criminologia se chama de campo, sabe? Então, assim, então, para mim, às vezes, eu levo assim, sabe? Eu encaro assim, se esse é o tipo de reação que tá sendo gerada, é porque tá incomodando. Tipo assim, acho que passa por uma dupla... Tem seus lados negativos, mas me parece que tem também suas vantagens. Sem dúvida. Eu acredito que o primeiro passo é isso que você falou, ampliar, abrir para quem sofre diretamente com esses problemas, digamos assim, para pensar e para desenvolver conhecimento sobre isso, né? Porque senão é a mesma coisa quando a gente pensa no racismo, né? Você tem pessoas que nunca sofreram sobre falando sobre, então é difícil de você... Eu vou te dizer assim, ó, eu acho que lugar de fala é um conceito que deveria ser trabalhado com bastante cuidado no Brasil. Eu acho que eu não sou uma mulher negra, mas eu sou a primeira a apontar, enquanto uma aliada na luta antirracista, quais são as minhas responsabilidades diante desse problema que é o racismo no Brasil. Então a gente tem sim a necessidade de debater questões de vulnerabilidade quando nós não estamos em grupos vulneráveis. Inclusive, para mim, esse é um ponto que é central, assim, é quando os caras vão se responsabilizar em
falar ou por falar daquilo que eles deveriam, no mínimo, conhecer, que é saber o quanto as posições masculinistas e preconceituosas afetam a desigualdade dentro das relações assim criminais. Ou Eu acho que quanto... afeta até essa abertura de campo, né, para essas pessoas falarem Exato, sobre. exato. Porque se você for imaginar a questão do estudo da criminologia e tudo mais, você traz aí inúmeras autoras mulheres falando disso, e em alguns outros campos você tem a predominância de homens, você tem um sistema judiciário com predominância masculina em muitos aspectos, né? Então até falta de abertura para isso. Não, assim, Rômulo, me parece que a representatividade, que tem sido uma demanda muito grande dentro das ciências criminais, né? Assim, não tem como fazer mais evento que só tenham homens. Tem homens que ainda insistem em fazer isso, mas eles têm tomado, sem sombra de dúvidas, críticas. Mas o que ontem inclusive, eu estava falando com a professora Daniela Bonacossi, lá da PUC Minas, né? E a gente estava discutindo, porque assim, como que tu fazes um evento e tu só coloca homem e tu não acha que isso é estranho? É esse chamado de responsabilização. A mesma coisa a gente tem que falar quando nós estamos nos referindo a mulheres que fazem eventos e só convocam mulheres brancas. Como que tu olha para isso, sabe? E não reconhece que existe alguma coisa de errado ali? Cadê o desconforto nisso, sabe? Então, me parece que essas questões de responsabilização diante daquilo que se coloca nos nossos quadros passa pela ideia de representatividade, né? Então, assim, juízes, ministros, advogados, professores. Quem é que ocupam os quadros de professores em pós-graduações no Brasil? São Sim. professoras, sabe? Qual é a relação de paridade de gênero e tal? A representatividade tem seus limites, sem sombra de dúvida, sabe? Eu até, às vezes, fico meio no bode de discutir representatividade. No bode é, tipo, meio cansada. Não sei se essa expressão Sim, existe para vocês aí, tá? existe. Aí eu fico meio, sabe? Mas ela é super importante. Por quê? Porque ela é uma forma de instrumentalizar várias demandas e apontar que ali é fácil de ver, porque tá no campo do visível, sabe? Tá naquilo que, tipo, tu não tem como olhar para aquilo e fingir que aquilo não tá diante de ti. Então, a representatividade, ela apresenta de forma mais escancarada os problemas de distribuição desigual de oportunidades que nós temos. E quando nós falamos de distribuição desigual de oportunidades, nós estamos falando sempre de distribuição desigual de violência. Sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma distribuição desigual, de uma exposição radical dos corpos a uma violência desigual. Então, a representatividade, ela tem um limite muito claro, que é o do campo do visível, mas ela demonstra de forma aparente, né, como os corpos se distribuem desigualmente. Então, quando tu entra numa sala de aula e tu só vê, né, numa sala na USP e tu só vê corpos brancos, tu pensa assim, não, peraí, tem uma coisa errada. Quando tu olha para um ministério, tipo, para um grupo presidenciável, para um espaço político e tu só vê homens brancos, tu pensa assim, peraí. Aí quando tu olha para a elaboração de um evento jurídico, das ciências criminais, e que tu tem um monte de mulheres que são reconhecidamente capazes e tu só vê homens brancos, tu pensa assim, não, peraí. Sabe? Isso são os debates de responsabilização, que eu acho que eu não preciso ficar falando sobre lugar de fala, eu só preciso de fato dizer assim, peraí, como é que eu posso contribuir para que isso não se repita? Sim, também acho, concordo. Sabe? Acho que é um pouco por aí. E a tentativa dos meus debates com a criminologia e com a criminologia feminista, e inclusive eu proponho essa mudança de termo para feminismo criminológico, porque a minha proposta é uma proposta de mudança da onde a gente parte,
né? Assim, a ideia de feminismo crinológico há muito tempo, já, sei lá, já faz uns 7 anos que eu tenho namorado, a gente tem se ensaiado, eu escrevo, volto, e agora com a tese eu consegui desenvolver. Para mim, feminismo é ponto zero, né? É uma expressão que a Silvia Federici utiliza enquanto feminismo, que vem de uma pesquisadora que tem um livro que se chama Mulher ponto zero, que é uma muçulmana que trabalha com essa perspectiva já nos anos 80. E o ponto zero da revolução, essa expressão da Silvia Federici, para mim é qualquer perspectiva feminista. Assim, tipo, eu não acho que o feminismo pode ser mais um adjetivo. E é por isso que eu estou dizendo que o feminismo é político, o feminismo é filosofia, o feminismo é jurídico, o feminismo é ciência social. Por quê? Porque ele é uma potencialidade de conhecimento intelectual e de intervenção política imediata. Então, essa mudança, para mim, ela tem vários outros desdobramentos, mas basicamente ela serve para que a gente comece a encarar de uma forma distinta. E aí, esses são um dos debates que depois eu vou desdobrando por isso, desde esse ensaio, né, para entender o que é criminologia feminista, tentar reelaborar essa semântica, inclusive para tentar tirar essa, digamos, desconectar essa ideia de que feministas são punitivistas, porque muitas são, e é uma forma também de contribuir e de me inserir em muitos debates feministas dos quais eu participo, com os quais eu dialogo diretamente, para que a gente repense o que significa o punitivismo dentro do feminismo, sabe? Então, assim, é um gesto de mão dupla. É uma tentativa de radicalmente me colocar numa posição de diálogo e de uma posição de dizer com o que eu não negocio, nem no feminismo e nem no punitivismo, sabe? Tipo assim, tem coisas com as quais eu não negocio e as estratégias punitivas eu não negocio. Sim. O feminismo encarcerador eu também não negocio, mas também com uma criminologia misógina, muito menos, sabe? Então, assim, acho que são locais que a gente precisa, mais do que nunca, dizer fazer um local de recusa, né? Então, acho que vai um pouco por aí, sabe, Roma? A tentativa da tese é tentar estreitar e pensar esse diálogo, e esse texto que vocês leram tenta fazer um pouco esse percurso, sabe? Tenta entender por que a gente chama a criminologia feminista nas ciências criminais da criminologia outra, por que a gente vai sempre dando adjetivos, entendeu? Na criminologia. Por quê? Porque a criminologia, tipo, o pensamento criminológico no Brasil crítico tem local, tem cara, sabe? Então, assim, é um pouco por aí. E essa relação que você faz sobre esse punitivismo, você falou que tem um pensamento abolicionista, mas eu acho que o caminho dessa vertente que você faz, de um desdobramento através do direito penal, é algo que vai muito diretamente com questão de última ratio. Vamos pensar, não teria, nesse contexto que nós temos, não teria um outro caminho. O que você acredita referente a isso? Porque muitas das críticas é o que você falou, né? Tem uma vertente punitivista, tem outra não. Mas no contexto que nós vivemos dentro do nosso país, esse seria um caminho a ser adotado, digamos assim. Não sei se dogmaticamente tudo está de uma melhor forma encaixado, né? Mas que é um caminho de se pensar, até porque se você for ver dados atuais com pandemia, o aumento de violência doméstica e familiar contra a mulher em níveis exorbitantes, né? Me parece que os níveis exorbitantes declaram exatamente a falência, o fracasso das medidas que nós adotamos até agora. Sim. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que as pesquisas que eu tenho realizado, as pessoas com as quais eu tenho dialogado, têm me mostrado de forma
muito concreta, que as medidas que apresentam uma resposta melhor ao processo de vitimização, ao processo de desigualdade, são aqueles que são feitos coletivamente e que trabalham com os nós radicais, com os nós reais dos problemas, que é enfrentar o racismo, Sim. o machismo, em que alianças políticas são travadas, mulheres pensam coletivamente. A tese, sabe, Romulo, eu tentei apresentar como se tem um abolicionismo feminista, não, um feminismo abolicionista, que é um pouco do que eu chamo de feminismo crinológico, como existe um feminismo abolicionista penal, já em prática, e que tem respostas bem Melhores, reais, né? bem melhores. Então, assim, eu trago o caso. Eu peguei várias hashtags ao longo do mundo para ver como, ao redor do mundo, desculpa, para ver como é que esses debates da violência de gênero estão sendo entrecruzados com racismo e com o anticapitalismo. E aí eu trabalho depois, mais especificamente, com alguns movimentos, né? Então, assim, nos Estados Unidos tem o TGI Justice Project, que é um grupo que trabalha com mulheres trans, que é muito específico, ele se declara abolicionista, antirracista, feminista. Tem o Critical Resistance também nos Estados Unidos, que faz isso. Na América Latina nós temos o Ni Una Menos. No México, nós tivemos um movimento muito forte no final do ano passado, que dizia assim: me cuidam minhas amigas e não a polícia. Então, assim, isso é uma estratégia feminista claramente, né? Mais de política Antipenal. criminal do que dogmática específica, né? Na verdade, assim, e no Nem Brasil nós política temos... criminal, né? De política Não, como um nada, isso todo. é política, Sim. sabe? Isso é política. E aí foi isso que eu tentei mostrar, que na verdade essa linguagem, essas atividades, essas relações, elas estão aí e elas trazem muito mais resultados muito mais próximos, potentes do que a gente acha que através das intervenções penais como a Lei Maria da Penha. E aí, assim, os próprios limites dessas intervenções penais permitem diante da gente, primeiro, direito penal simbólico, depois da pandemia, a gente vê que, tipo assim, por favor, a gente pode, se vocês querem, sei lá, né, se quiser continuar com essa tentativa de manter o direito penal como uma estratégia, eu entendo, concordo, né? Não concordo, porém compreendo, né? Mas assim, o direito penal simbólico acabou. Sinto muito. Não dá mais para dizer. Porque se eu for instituir a ideia de que o direito penal simbólico ainda é possível, eu vou ter que criar uma lei para a pandemia para que eu produzisse, né? Então, assim, mas nós temos várias outras medidas que estão sendo pensadas e eu tenho certeza que situações que nem agora movimentos que são articulados em defesa coletiva e que repensam, tipo, aqui no Brasil agora chegou, mas na Argentina, uma das coisas que elas têm feito, que a União Menos tem feito, é a greve de aluguel. E aí a greve de aluguel é uma forma de possibilitar que as mulheres em situação de vulnerabilidade, sem condição econômica, também, quando estão em situações de violência, possam ocupar lugares apoiados por outras mulheres fazendo uma greve de aluguel coletiva. Então, assim, tem vários mecanismos que estão sendo utilizados. A gente tem pouca criatividade para encará-los, sabe? Isso é um dos problemas que a gente tem quando a gente fala em direito penal. Só que, assim, Rômulo, uma das coisas que eu acho que é importante reiterar, tá? Os países que têm medidas de forma mais reais e de críticas mais concretas ao poder punitivo são aqueles que já tiveram experiência da tutela de vulnerabilidade no direito penal. Sim, sem dúvida. Então, assim, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, que tiveram leis específicas. O México não tem, mas tem, né? Tipo, não é que nem a Lei Maria da Penha, mas, assim, tem questões de gênero tuteladas, mas, assim, que tiveram leis específicas para grupos vulneráveis, tá? E, ao mesmo tempo, viram que essas leis não resultaram naquilo que se esperava. E que essa justiça social, essa justiça feminista, essa justiça que, de alguma forma, se imaginava que se daria junto com, né? Nunca
só através, mas que o poder punitivo, que esses dispositivos penais auxiliariam, não deram retorno e, inclusive, produziram outros tipos de vulnerabilidade diante do poder punitivo, porque é isso que ele faz, ele catalisa violências, né? E que, ao mesmo tempo, tu vê, então, assim, as suas ineficácias e a ampliação de outras violências através dele, como encarceramento de mulheres, como os debates sobre aborto. Então, assim, mas essa é a sua experiência. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu fiz nessa pesquisa, como eu estava trabalhando com hashtags e manifestos, né? Tipo, na verdade, manifestos foram os meus, sei lá, meus objetos mais centrais. Então, assim, se tu trabalha com manifestos de países na América Latina que não tiveram leis penais específicas de grupos, né, para leis penais de proteção à mulher, tá? Sim. Tu vai ver que nesses manifestos tem essa demanda penal. Em países que já tem, tu percebes que não existe mais nenhum tipo de negociação. No União na Menos, há 2 anos atrás, as mulheres, elas gritavam, né? As ruas são os nossos lares. E eu empurro a polícia desse espaço, porque neste lar, que não é doméstico, já é público, os laços não são policiais, sabe? Os laços são de solidariedade. Então, assim, são expressões que foram tomadas por movimentos coletivos feministas que não querem mais negociar com esse tipo de... Por quê? Porque o que eles estão, na verdade, apontando, que elas estão apontando, Rômulo, mais do que nunca, é que o patriarcado é estatal. É que a violência que a gente chamava de violência doméstica não é mais uma alcunha possível para alcançar o problema que nós temos, que é uma violência que precisa ser pensada de forma mais alargada, mais abrangente, mais radicalizada, mais entrecruzada em tipo todas as nossas relações e que vê no Estado o grande legitimador desse tipo de violência nos ambientes, nos pormenores da vida privada. Sim. O que eu acho muito louco é que eu advogo em alguns processos, né, de violência doméstica e às vezes você vê assim como você falou, né, o direito penal interferindo numa esfera em que às vezes não tem mais essa necessidade, né? Partindo desse pressuposto de que se você tivesse uma política séria de levar a informação, né? de construir esses espaços, de abraçar essas circunstâncias de outra forma, você poderia resolver. Porque se a gente pensar em direito penal para resolver isso, já faz. Esses dias eu estava pensando comigo e falou assim, nossa, nós vivemos tempos sombrios, né? Há quanto tempo a gente escuta essa frase, que a gente vive tempos sombrios? Não, quanto tempo a gente escuta que a prisão tá em crise, a prisão nasce em crise, né? Assim, isso, digamos que são questões que a gente só vê sendo projetadas com maior intensidade no contexto em que nós vivemos. A Jamile perguntou ali, né, o que esse texto, que essa expressão esquerda punitiva sempre incomodou. E se eu acho que essa mudança é de todos os grupos ou passa por uma mudança da visão da sociedade com o direito penal e sua função? Então, Jamile, eu penso, sim, eu tenho notado, tá, que o movimento feminista negro e o movimento negro no geral, eles têm permitido uma ampliação do debate sobre o punitivismo, né? O Brasil, com o problema que nós enfrentamos de morte de jovens negros pela força policial mais do que nunca, tem demonstrado as ambiguidades, né? As ambiguidades não, né? Tem demonstrado o fracasso do poder punitivo. Então, quando a gente fala que as mulheres negras são as mulheres mais afetadas pela violência doméstica, pela violência estatal e pelo encarceramento, ali nós temos um nó muito profundo para compreender, um local muito profundo para compreender que a punição não é uma resposta possível
quando nós falamos em questões de direitos humanos, né? Quando nós falamos em questão de movimentos emancipatórios. Então, assim, essa visão punitiva, acho que ela está sendo modificada de forma bem generalizada, tá? Eu acho que isso tem sido algo que tem repercutido de forma mais abrangente em movimentos sociais, porque nós estamos encarando de forma muito clara, de forma muito exposta, de forma muito evidente, desculpa, que a atuação estatal ela é uma atuação propriamente de violência desiguais. Então, ela vai ser misógina, ela vai ser racista, ela vai ser LGBTfóbica, ela vai ser preconceituosa nas medidas das suas próprias formações coloniais, né? Então, essa racionalidade que forja esses estados apontam para quem vai ser passível de luto e para quem não vai ser, né, sabe? Quem vai ter o respeito dentro de um processo de violência e quem não. Então, eu acho, né, que eu acredito que essa visão punitiva ela está sendo modificada. Eu não sei se eu te respondi, Jamile, se era mais ou menos essa a tua pergunta, se tu puder me dizer se era mais ou menos essa a tua perspectiva, mas eu acho que o termo esquerda punitiva, tá? Ele teve um contexto, que era um contexto de elaboração. Eu acho que ele foi reforçado durante muitos anos sem dialogar com as coisas que estavam acontecendo, e penso que o esquerda punitiva foi um conceito monopolizado e utilizado para descredibilizar outros discursos, sabe? Outras formas de pensar. Não que isso não existisse, não que isso não fosse verdade, mas como ele foi instrumentalizado, me parece que é muito pior do que o que significa, sabe? Então, acho que passa um pouco por aí. O professor Fernando, e outra coisa, você falou aqui sobre movimentos sociais. A maioria dessas alternativas ao punitivismo partem de movimentos sociais. Partem de não necessariamente o que a gente chama de movimento social organizado, né? Sim. Mas de ações coletivas. Tipo, a gente pode pensar, eu, sem sombra de dúvida, penso que quando nós vamos pensar as relações de enfrentamento a violências conexas, nós temos que partir de um pensamento feminista com ponto zero. Inclusive, é um projeto que está sendo desenvolvido agora, que é um projeto de aulas, de minicursos que vão ser lançados agora final de junho, começo de julho, que eu estou coordenando, que se chama Ponto Zero, Perspectivas Feministas em Debate, em que a gente vai trazer todos os tipos de temas, como economia. A primeira série é violência, economia, trabalho, justiça e arte. Todos eles a partir de uma perspectiva feminista como ponto zero. Uhum. Então, assim, isso é criar uma nova linguagem, sabe? Então, assim, pensar movimentos sociais que não necessariamente movimentos organizados é o que faz com que a gente possa criar novas formas de mundo. Sim. E me manda que eu ajudo na divulgação e eu sempre tenho certamente vontade de pensar muito a partir disso daí, justamente por causa dessas minhas inquietações. Eu até sempre tento tomar o cuidado porque muita coisa do que a gente fala que está internalizado na nossa cultura, né, acaba reproduzindo alguns rótulos que a gente nem percebe. Eu estava falando isso com meus alunos da aula de teoria do direito, e aí eu postei um vídeo hoje falando que de tantas vezes a gente ouvir uma coisa, mesmo que a gente não concorde, a gente acaba reproduzindo aquilo por medo de ser confrontado, né? Digamos assim. E aí eu sempre falo que uma questão do feminismo é que eu não tenho conteúdo para discutir isso. Eu sempre tenho vontade, mas eu não consigo alcançar isso justamente porque eu não me desdobro. Então, quando surgiu essa sua fala, para mim foi muito importante, porque eu sou contra o punitivismo em N situações, como eu pesquiso muito em execução penal, é aquilo, você pesquisar o que está falido, né? Você pesquisar sistema carcerário, você está pesquisando todo dia algo que está falido, que você precisa reconstruir, mas que é difícil você reconstruir.
E eu me lembro quando a minha esposa ficou grávida, o povo falou assim, ter filha mulher é foda, ter filha mulher é foda. Eu falei, não, pra mim, eu penso ter filho homem é foda, porque você tem que incluir na cabeça dele que ele tem que respeitar as mulheres. Eu penso, sabe, assim, Romo, eu acho que a questão dos homens no feminismo é se responsabilizar. E o que significa responsabilizar? Minimamente, é escutar, né? Tipo assim, Sim. homens, no geral, têm quase uma incapacidade, parece que genética, que eles vieram com ouvidos ocos, né? Então, tipo assim, antes fosse genética, porque daí a gente mudava algumas coisas e melhorava. Mas tá, tô brincando. Mas, assim, um pressuposto é escutar. E aí, nesse aspecto, me parece que cada vez mais, assim, tipo, vou mandar, a hora que começar a sair, a gente está no processo só de fechar as convidadas para esse primeiro círculo e fechar as artes, assim. Mas eu acho que vai ser algo super interessante. A gente tem uma parceria que todo o valor vai ser doado para a associação Elas Existem, que é uma associação abolicionista, antirracista, feminista do Rio de Janeiro, que trabalha com mulheres encarceradas. E acho que vai ser uma experiência bem legal. E ele inicia agora, né? O ponto zero vai ser um projeto a longo prazo. Que a gente possa criar expressões, todas as expressões sejam reinterpretadas a partir de perspectivas feministas, porque a semântica que nós temos não permite mais o mundo que nós vivemos. Inclusive, a Manu trouxe aqui, né, que esses espaços de formação binária, público-privado, homem-mulher, razão-emoção, criam umas dicotomias que são incomunicáveis, como se em determinados espaços algumas discussões ou incursões da coisa pública não pudesse ocorrer. E isso é uma escolha estrutural política muito clara, com reflexos em seara criminal com muita força, inclusive na pesquisa, que se expõe justamente na violência doméstica como fenômeno. Em algum lugar, a peste de esquerda punitiva ou feminismo punitivo cola em quem cria dissonância nisso. Eu concordo plenamente com a Manu, acho que essa posição que ela está colocando de que o feminismo punitivo, a esquerda punitiva, ela é essa expressão que se dá para quem, em alguma forma, tensiona um lugar pacífico, né, dessas escolhas, acho que ela pontuou muito. Só que acho que uma coisa, sabe, Manu, que se quiser abrir, dialogar, fica super à vontade, muito bem-vinda, na verdade, que eu tenho a impressão que a escolha de público-privado e da violência doméstica contra a mulher também fez parte das escolhas dos movimentos feministas. E isso a gente tem, sabe, uma das coisas que me parece mais importante, que mais maravilhosas, mais potentes nos movimentos feministas é que existe a possibilidade de fazer autocrítica, diferente de outros lugares de esquerda, né, no geral. E reconhecer que a estratégia de chamar a violência doméstica como o foco das violências contra as mulheres criou uma dicotomia ainda mais profunda entre violências conexas e violências do espaço doméstico, faz parte também da história dos movimentos feministas na América Latina. A gente precisa levar isso em consideração, sabe? Desculpa, gente, eu abri o mic, mas é só para vocês falarem. Eu não vou abrir a câmera por questões de imagem. Eu avisei o Rômulo que é impossível. Sexta-noite já tá no relax. Sexta-noite, por favor, gente. Bem, antes de mais nada, parabéns. Eu tô acompanhando, maravilhosa, Fer, perfeita, Rômulo também. Agradeço o espaço, né? Cheguei aqui de gaiata nessa história. Imagina, tô muito feliz que tu esteja aqui. Concordo plenamente com o teu ponto. A gente vai se concordando aqui, mas são recortes, né? Voltando isso para a lei da violência doméstica, para a lei Maria da Penha, uma lei que acontece lá em 2006, a gente tem um gap aí de vários anos em que nós não exploramos o debate de gênero até então, e aí hoje o debate ele já vai atropelando aqueles marcos que lá em 2006 talvez fizessem algum sentido, porque era preciso também nomear essas divisões, né? Entre público, privado, homem, mulher, ainda que a lei tenha muita sofisticação, isso falando isso da norma, né? Porque a gente precisava normalizar isso de alguma forma. E é justamente o que a gente questiona, né? A partir de Butler, que aí você tem muito mais propriedade para falar do que a mim, mas as questões dos espaços normativos em si, mas o meu ponto é muito mais na questão de como isso
acaba sendo necessariamente uma questão política, no sentido de que são escolhas políticas, são determinações políticas e que escolhem, inclusive, não demarcar. E quando demarcam, acabam mantendo essa estrutura de divisão. Sim. Né? E se a gente realmente, aquele ponto que você trouxe, se a gente tensiona isso, e o negativo e o positivo continuam trabalhando e o negativo vem pra gente e o positivo fica pra... Como assim, né? Vieram causar aqui, né? Sim. Acho que é isso. Reitero aqui, vocês estão maravilhosos, vou continuar ouvindo vocês, vou fechar meu mic aqui pra não dar microfonia. Um beijão. Manu, eu concordo completamente contigo, fico bem feliz que tu esteja por aqui, né, de verdade, que nem eu falei antes pro Rômulo, foi pro Rômulo e para todos e todas que estão aqui, né, foi um grande encontro para mim, encontrar com o teu livro e depois te acompanhar pelas redes e ver o trabalho que tu fazes, e né, que é uma possibilidade de abrangência de debates que cada vez mais é necessário. E aí, nisso, assim, tipo, eu concordo plenamente contigo com essa questão de como essas etiquetas vão se dando, né, para as pessoas que, em alguma medida, fazem sempre um intencionamento. Eu tenho uma impressão que quem tá no lado fraco agora são eles, sabe? Tipo, não tem mais lugar pacífico. Quem está sendo tensionado o tempo inteiro, quem não tem mais lugar tranquilo, quem, sabe, são os discursos normativos homogêneos das ciências criminais, né? Eu tenho uma convicção muito, muito, muito profunda disso, e digo isso porque nesse rolê feminista aí dentro das ciências criminais de alguns anos, quando a gente lançou os Estudos Feministas por um Direito Menos Machista em 2016, a gente lançou esse livro, essa coletânea foi lançada porque a BD Const fez um evento em Curitiba em 2016 que tinham 30 palestrantes e tinham 29 palestrantes homens e uma mulher. Nossa. E aí a gente criou esse livro e ele foi lançado na BD Const porque a gente conseguiu fazer um jogo para ele ser lançado. Ele foi lançado numa mesa paralela dentro da BD Const, num outro prédio. E nessa época, a gente foi, assim, foi pancadaria, sabe? E hoje, eu já vejo que, cara, quando isso acontece, não sobra pedra sobre pedra. Tu tem uma coletividade gigantesca de mulheres que vai pra cima e que os caras já sabem. Eles fazem uma especialização que tem poucas mulheres, eles sabem que a hora que as meninas virem os nomes, vai rolar um problema. Sabe? Então, assim, é o tipo de atenção que há 5 anos atrás não tinha. Então, eu penso que, apesar de a gente receber ainda esses etiquetamentos políticos, a gente está avançando em algumas coisas. E a dicotomia, Manu, acho que tu trouxe um troço que é importante, bem importante, que assim, se a gente pensava em público-privado e que nos anos 2000 a ideia de chamar de doméstico, né, e de privatizar esse debate, ele era super importante, digamos, pela estratégia política que se adotou, né? Mas os problemas para mim que se enfrenta é que nós entramos a gente permaneceu, enquanto movimento feminista, ainda estabelecendo esse diálogo para nós, e ele está aí, né? É muito recente a tentativa de romper, de fato, com a dicotomia público-privado, muito recente dentro dos movimentos feministas. E agora eu estou dialogando com a Manu propriamente sobre o que significa essas dicotomias. Por que essas falsas dicotomias estão sendo dialogadas de forma muito recente? E por que eu digo que ela ainda está aí? Porque quando a gente fala em trabalho produtivo e reprodutivo, a gente está falando de uma falsa dicotomia. E que é algo que está super presente nos debates feministas. Quando eu volto a insistir que na pandemia os casos de violência doméstica aumentaram, eu volto a insistir que o confinamento e a violência doméstica estão relacionados com o lar e não com um problema mais abrangente. E essas são disputas que estão sendo feitas pelos movimentos feministas também, né? Você acha que, sem sombra de dúvida, que esse jogo retórico, esse uso dessas palavras influencia nesse problema também? Porque quando você fala de doméstico,
quando você fala de juizado de violência doméstica, porque toda vez que a pessoa pensa juizado, ela pensa em crime de menor potencial ofensivo, né? Então, a nomenclatura da vara também, né? A questão do crime de crime de menor potencial ofensivo e tal, é quem manja no direito disso, sabe? As pessoas, quando falam de juizado de violência doméstica, as pessoas pensam em violência doméstica, Maria da Penha. Tipo, elas não sabem a diferença entre juizado, crime de menor potencial ofensivo, elas não sabem que isso vai dar cesta básica no final, sabe? Tipo, de forma mais abrangente. Sim. Então, acho que não é essa a questão. Acho que a questão da disputa da linguagem, ela é uma estratégia feminista, tipo, propriamente das matrizes feministas reivindicatórias, né? Tipo, isso tá muito presente. E tu insistiu o tempo inteiro no doméstico, tu tá sempre privatizando o conflito. E o poder punitivo, ele é uma privatização do conflito. Sim. Tem um livro recente da Wendy Brown, que é o Ruínas do Neoliberalismo, foi traduzido recentemente para o Brasil. Tá? A Wendy Brown é a companheira da Butler e ela trabalha no neoliberalismo e ela traz uma coisa que me parece assim, algo super necessário da gente pensar, que é como houve uma privatização autoritária das relações públicas, sabe? Então, assim, penso que talvez ali também tenha algo para a gente pensar no que significa nós termos colocado todas as demandas no poder, muitas demandas no poder punitivo, que é um processo de privatização muito específico. Pode falar, Manu. Última incursão, prometo. Mas imagina, não precisa prometer isso. Não, vamos não, só para manter o bate-bola aqui animado. Mas a questão, penso eu, não sei, acho que talvez a gente tenha realmente que explorar mais o ponto da linguagem, não como a violência em geral, mas no sentido da violência doméstica, muito mais como algo sintomático de uma não discussão de gênero, de uma não discussão feita, porque é no espaço da domesticidade que isso se revela, porque a gente está trabalhando dentro de uma estrutura de reprodução social que é necessariamente vinculada ao corpo, que é necessariamente vinculada à divisão de gênero, inclusive da divisão do trabalho, dentro disso que se convenciona chamar de doméstico, né? Dentro dos espaços. Então, você tem mulheres super acumuladas de funções nesses espaços, é óbvio que os atritos vão se gerar ali dentro, e você vai ter um sintoma revelado nesse espaço de domesticidade, mas é justamente politizar esse espaço e colocar o público nesse local para tirar essa fronteira, essa barreira em que o privado passa a ser público e vice-versa, porque ela já não existe mais. Então você quebra justamente essa dicotomia. Acho que essa é a nossa grande discussão, talvez, desse momento que a gente tem passado de maneira histórica, não sei. Manu, eu concordo contigo, nem fecha o teu micro pra gente conversar mesmo, assim. É que, na verdade, eu acho que esse é o grande desafio, tá? Porque, para mim, é isso. Os espaços de expressão da violência, que a gente chama de violência doméstica, são expressões das violências conexas que nós temos num todo. O que é o sentido de violência, sabe? Como é que os corpos se dão, como é que eles são distribuídos, quais são as exposições desses corpos à precariedade, qual é a exposição desses corpos a vulnerabilidades mais amplas. E o espaço doméstico, ele é uma expressão, porque ele é uma expressão de dominação, ele é um espaço de subjugação, um espaço de expropriação. Né? Só que isso é uma expressão de uma relação política muito mais ampla. E é isso, só que quando nós insistimos em falar em violência doméstica, a gente visa entender, tipo, em alguma medida a gente reforça, e não é nem a questão de marido, mulher, não se mete colher, não é, e não é nem só de pessoalizar, né, de publicizar o particular, é de entender que não existe essa fronteira. Essa caixinha, exatamente. Sim. Excelente. Me corrijam se eu estiver errado, mas até quando surgiu a Lei Maria da Penha, a inclusão do termo doméstica, os posicionamentos internacionais, se não me engano, uma convenção do Irã, não me lembro agora, que é mais de 85, 65, eu sou péssimo com data, mas a questão era tratar de mulher especificamente, né? E quando normatizou aqui, se incluiu
o termo doméstico, digamos assim? Ou eu tô viajando? Não, acho que tu tá confundindo com gênero, Ah, com a entendi, expressão gênero, entendi. tá? Porque eu me lembro de ter lido, teve uma convenção que falava sobre o direito das mulheres e o Brasil inseriu o termo doméstico ou algo nesse sentido, né? Não foi, Rômulo, quando foi se tratar da tipificação do feminicídio como qualificadora? E que Pode houve a ser. discussão de sexo e gênero, e que essa foi a grande pauta da época, enfim, que ficou extremamente mal redigida, aquela qualificadora, enfim. Não sei, eu realmente não sei sobre isso, então eu não posso não sou capaz de opinar, como diria a atriz, que eu não Como me recordo. diria Glória Pires. Isso, como diria Exato. Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. Exato. Mas eu me lembro de ter lido alguma coisa, principalmente no problema. Eu lembro que quando foi tipificar o feminicídio, houve esse problema mesmo, mas quando da inclusão da Lei Maria da Penha, eu acho que ou eu li algo que o caminho não era esse, né, de incluir o termo doméstico e sim falar de violência contra a mulher, e aí a Lei Maria da Penha acabou trazendo esse termo e gerando Assim, ó, esse problema. mas eu vou ser honesta. Esse é um termo discutido pelas feministas nos anos 80. Sinto muito. Sabe, a gente voltar nelas. Elas estão lá dizendo na década de 80, vamos institucionalizar o problema da violência. Qual é o recorte da violência que a gente vai institucionalizar? O debate de gênero, delegacia da mulher 85, sabe? Isso faz parte do contexto histórico. Sim. Faz parte, beleza. O negócio é que agora não dá mais. Tipo, são esses enfrentamentos, os desafios que nós temos diante de nós. E assim, entender isso é o que tem de mais potente. Reitero, é o que tem mais de potente no movimento feminista, de forma plural, é encarar as suas próprias limitações, repensar até onde se pode, até onde se foi, e criar novas formas de mundo. É isso que propõe, é sair daquela fantasia que é o patriarcado muito louco e botar o pé na realidade e dizer o seguinte: peraí, temos um problema, o que fazemos com ele? Sabe? Então, assim, a questão do doméstico, mesmo que, sei lá, na Lei Maria da Penha tivesse, não era doméstico, elas estavam falando em doméstico, sabe, Romulo? Tipo, Sim. o que entrou de forma muito subversiva na época foi gênero, essa expressão. Sim. Essa expressão gênero veio assim, peraí, o que é gênero? Como é que isso se faz? Sabe? Então, e a pessoa ainda confunde muito, né? Essas nomenclaturas, né? Ainda é uma expressão muito polêmica, né? Se a gente Sim. falar, ainda mais hoje, se a gente for pôr isso aqui na régua, esse talvez seja o grande motivo de gatilho, inclusive, como pauta de engajamento político atual das plataformas que estão sendo postas. O termo gênero é algo muito perigoso, é algo muito subversivo no Brasil de 2020, no mundo, Sim, talvez. No mundo, é só olhar a Hungria. A Hungria está utilizando o processo da pandemia para criar políticas e, tipo assim, retirou direitos de LGBTs, assim, de coisas, daí não é nem questões penais, é de relações positivas, digamos assim, direito civil, sabe? Direito civil básico, né? Coisa que então, a gente já estava vencido há algum tempo já, né? Já deveria ter superado. Sim, assim, sabe? Tipo, todo mundo diz, usa a expressão da Beauvoir, né? Que toda vez que tem algum tipo de relação política complicada, os direitos das mulheres são os primeiros a retirados. E isso que é super importante de entender. A Simone de Beauvoir era a primeira a meio que fazer com que a gente entenda o que significa gênero com essa performatividade possível, entendeu? E é disso que a gente está falando. A gente não está falando mais de mulher, a gente não pode falar dessas identidades. Quando a gente fala da expressão de gênero sim é a coisa subversiva por excelência, sabe? Gênero é aquilo que distorce qualquer tipo de normatividade. Então, assim, e é por isso que ele é tão perigoso, por isso que ele é o grande inimigo hoje em pauta. E quando se fala em gênero, tu tem uma representação política muito perigosa. Porque, de fato, sinto muito, quando tu passa a se envolver com esse tipo de debate, meio que todos os teus o universo que te suporta cai. Sabe? Tipo, as especificações rígidas da vida vão por terra. Então, e assim, e isso veio em 2006 na Lei Maria da Penha. O feminicídio tem um outro rolê, né? Eu não sou, sei lá, não sou a melhor, eu não trabalho com dogmática e honestamente não acompanhei de forma próxima a tipificação do feminicídio. Mas o que eu sei é que no movimento feminista, quando estava sendo tipificado, a Dilma se cruzou, né? Tipo, ela foi lá
dia 8 de março, chamou para si, botou e tal, mas não era diferente do que foi a Maria da Penha. A Maria da Penha foi consórcio, longo prazo, pensado com participação do Salo de Carvalho, Carmen Rain, através da Temis, foi um consórcio de vários movimentos feministas. Então, assim, sinto muito. Quer criticar a Lei Maria da Penha? Critica. Tu vai estar criticando movimentos feministas que fizeram parte. O feminicídio vai vir em outro tom. O feminicídio veio meio a toque de caixa, né? Uhum. O termo era outro, ficou mal redigida a qualificadora, veio porque queria ser simbólico, já veio por ocasião, acho que da segunda eleição, da reeleição da Dilma, ela queria marcar um pouco de espaço, e aí passou com o que tinha, e a briga foi dentro dos fundamentalistas que não queriam o termo gênero, por conta de todo esse peso que acaba se carregando dentro dessa polêmica, colocou como sexo, enfim, criou um Frankenstein ali, né? Mas realmente eu também não sou a mais capacitada para discutir dogmática nesse momento, sem explicitá-lo, né? Mas enfim, não, e foi, na verdade, foi no dia 8 de março, porque a Dilma foi no episódio da segunda eleição dela e porque ela não dialogou sobre a questão da descriminalização do aborto, né? Exatamente. Era meio que uma espécie de conta que estava meio pagando ali, deixando fiado muita coisa, né? Isso, foi isso, assim, tipo, vou responder logo, porque a questão do aborto foi uma questão que a Dilma decidiu nas suas eleições que ela não dialogaria, ela não falaria, ela não, sabe, senão ela não se elegeria. Então, tipo, foi uma negociação muito expressa. Perdão, eu interrompi. A questão do aborto muito forte lá em 2010, que foi justamente na primeira, porque teria sido muito simbólico ela, como primeira mulher, tratar disso. Daí houve uma pressão por conta das bases, não poderia ser tratado disso, então houve meio que um acordo. E aí toda vez que se precisava fazer uma espécie de chantagem política para se negociar alguma coisa ali dentro, sempre falava, então a gente vai criminalizar geral, vai tirar o pouco que tem, que era um pouco que tem desde a década de 40, né? Então, enfim, é essa moeda de troca que continua sendo sempre negociada, sempre nos corpos das minorias, né, gente? É, isso aí. E a forma que o Estado responde é sempre através da criminalização. E isso tem sido, talvez, digamos, aquilo que os movimentos feministas têm expressado de forma contra-insurgente, digamos assim, têm expressado de forma mais impactante. É que, assim, quando o Estado quer ceder alguma coisa, ele cede através do crime. Então, a gente tem um movimento feminista institucionalizado nos anos 80, nos anos 90, que vai dar uma relação com as leis penais dos anos 2000. Isso faz parte do contexto da América Latina e especialmente do Brasil. E hoje a gente tem novos movimentos sociais, outras formas de pensar e de articular, que vem o Estado como uma figura central na legitimidade, na legitimação, na produção de violência. Então, assim, são novos discursos que precisam ser colocados diante de nós e que precisam, sem sombra de dúvida, fazer com que a gente pense todo o processo punitivo e os movimentos de compreensão sobre o que é violência de gênero, de forma mais ampla, né? Acho que é um pouco do que nós três estamos tentando dialogar aqui. Eu acho que passa por aí. Perfeito. Pessoal, tem algum questionamento? Também não quero tomar toda a noite da professora Fernanda. O Augusto deve estar esperando ela já com um banquete lá embaixo. Esperamos isso, né? Um vinhozinho. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou ser bem sincero, eu tenho muitas perguntas, mas aqui eu acho que levaria pelo menos esse todo o curso que ela vai ofertar aí quanto ao ponto zero para eu tentar responder um pouco desses meus questionamentos. Porque, como eu falei, a primeira vez que eu sentei para ouvir isso foi orientando 2 ex-alunas minhas. E a primeira coisa que eu ouvi naquele GT, naquele grupo de trabalho, foi que tinham várias ondas do feminismo e que tinha muita briga entre elas. Sim, a gente é treta. E eu acredito que dentro da própria criminologia feminista você tem essas divergências, como a Vera e a Karan têm, que nós já falamos aqui. Então, eu acho que, como você falou, a gente precisa ouvir muito mais para esclarecer esses questionamentos. Mas eu queria deixar para o pessoal, se tem algum questionamento. Eu sei que a Jamile, nós estamos escrevendo um artigo sobre aborto, né, para o nosso grupo de pesquisa do IDCC, então ela estuda bastante sobre isso. E se mais alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Manu também, fazer considerações quanto a isso. E se a professora Fernanda também quiser fazer as considerações sobre algum ponto específico. Estou disponível para
para as perguntas. E assim, o ponto zero, só para explicar, sabe, Romo, vai ser com convidadas. Então, tipo, a gente vai trabalhar com professoras que nem a Verônica Gago, que ela é uma pesquisadora argentina, que é uma das integrantes do Nilna Menos, para falar sobre economia. Tipo, ela é formada em ciências econômicas, ela dá aula no pós-graduação na UBA e na Universidade de acho que Santa Fé, em economia. Então, tipo, sabe? A gente vai trazer confirmada também a Monique Prada, que é uma prostituta para falar sobre trabalho. Então, assim, são conceitos que vão ser desdobrados a partir de perspectivas feministas radicais, assim, tipo, o que significa um feminismo levado a sério como propositor de conceitos e interpretações do mundo, sabe? Então, assim, acho que vai ser uma experiência bem legal para quem tiver afim, assim, acho que vai ser toda uma nova forma de interpretar os conceitos, sabe? Acho que vai ser interessante. Ah, não, que ótimo. E eu, mais uma vez, reforço que você pode contar comigo na divulgação aqui. Não sei se vai ser presencial, muito provavelmente vai ser online. Híbrido, online. Perfeito. Vai ser online. Me mande, que daí eu faço questão de divulgar, assim, e passar aí para os meus colegas, os meus amigos. Ó, a Jamile está falando aqui, queria agradecer a oportunidade. Torço muito, Jamile, que tu seja pesquisadora do gênero do rolê. Acho que torço muito. Eu tô louca para ter mais amigas cúmplices nessa empreitada da pesquisadora de gênero do rolê. Eu sou suspeito para falar, mas a Jamile, ela foi minha aluna nos últimos anos e ela é uma excelente aluna. Ela vai representar o rolê, a pesquisa do gênero do rolê, sem dúvida nenhuma. Até se você me permitir, posso passar o seu contato para ela ou o contato dela para você. Mas faço questão. Perfeito. Ela vai se dar bem. E no mais... Né? E para todas as outras e todos os outros também, né? O meu Instagram é @profa Fernanda Martins e eu tô super à disposição para dialogar. Tipo, eu curto esse negócio de falar com as pessoas. Eu sou péssima, porque às vezes eu esqueço que as pessoas falaram comigo, isso é sério, tá? Se eu, tipo, passou uns 5 dias e eu não te respondi, por favor, reitera. Assim, tipo, oi, tudo bem? Tu me esqueceu? Eu não vou ficar nem um pouco envergonhada de, tipo assim, sim, de fato, esqueci, mas aí, agora eu tô aqui, né? Vou te responder. Então, fico super à disposição pra gente dialogar. Você me respondeu super rápido, foi quase que imediato a resposta, tudo correu muito bem. Mas eu queria agradecer a você mais uma vez, agradecer a Manu e pedir desculpa porque eu não sabia que vocês tinham essa estreita relação aí quanto ao seu livro. Se eu soubesse, já teria te mandado o convite antes. A Manu, a gente sempre dialoga, a gente deu aula junto, a gente está sempre conversando também, a gente faz parte da Anacrim. A gente busca aí também uma isonomia dos trabalhos entre os homens e as mulheres na nossa associação. O IDCC, que também a gente busca ampliar esses espaços também de fala. Para mim foi muito importante ouvir sobre isso, porque eu efetivamente tenho uma limitação grande quanto a isso. É o que você falou, eu preciso me abrir mais a ouvir sobre isso, compreender mais sobre isso. Né? Como eu trabalho mais com dogmática, eu acabo às vezes, eu estudo também criminologia, né? Mas a minha atuação, as minhas aulas são mais em dogmática, então acho que falta isso. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade a falar sobre o tema, agradecer a Manu também por estar aí, todos os nossos alunos que nos acompanharam até agora, dizer que para mim é uma honra tê-la aqui, né, no nosso grupo do IDCC, e será um prazer, assim que essa pandemia acabar, receber você presencialmente também. Até ver depois com a Manu a possibilidade da gente fazer algo via Anacrim, porque a nossa ideia é exatamente essa. Exatamente essa, ampliar esses espaços. E pedir que se você quiser indicar mais algum texto, tiver livro para ser publicado, fique à vontade, professora. Não, a gente, assim, eu agradeço, sabe, o convite, foi um prazer para mim estar dialogando com vocês. Eu nunca perco uma oportunidade de pregar a palavra do feminismo por aí. Fico super feliz que a Manu tenha entrado, porque também faz provocações que para mim são super importantes de pensar, né? E fico super à disposição para a gente seguir dialogando, seja pelo IDCC, seja pela Anacrim. Eu acho que a gente tem que conduzir uma produção de espaços em que
tenhamos aliados e aliadas, pessoas que estejam engajadas realmente em repensar, né, a forma que o direito se produz e a sociedade que a gente vive. Então, para mim foi um prazer. A minha tese vai ser publicada em agosto, possivelmente, né, a gente tem questão da pandemia aí que às vezes pode atrasar os planos, mas esse ano ainda sai, que é feminismo crinológico, mas todas as minhas, digamos, as continuidades dos trabalhos eu vou te passando, como tu, né, passa para quem tiver interesse. E de qualquer forma, eu agradeço muito, pessoal, que vocês estejam aqui, porque, né, o Brasil está em chamas e vocês seguem me ouvindo. Então, agradeço mesmo, agradeço o teu diálogo, a tua abertura, Romulo, né? E acho que é isso, sabe? Eu também dou aula de dogmática, mas mesmo assim a gente não pode sabe, tirar o corpo daquilo que nos toca e cada vez mais esse debate vai enquanto professores e professoras, né? A gente está muito exposto a esse tipo de demanda, então a gente precisa estar minimamente preparado para também conseguir conduzir debates mais qualificados. Fico feliz que a gente possa ter dialogado de forma tão produtiva nessa noite. Agradeço mais uma vez, então, a você, a todos os nossos amigos. Eu estou gravando, né, como eu te falei, depois eu te passo também o link, os arquivos. Ótimo, agradeço. Caso você queira divulgar, e tudo que você quiser divulgar, professor, eu estou aberto, o DCC também está aberto. Será um prazer estar aí com vocês, tomara que em breve, né? Tomara, se Deus quiser, isso vai passar logo, tá? Agradeço então mais uma vez você, nossos amigos, deixo meu abraço para o Augusto também. E espero que ambos venham aqui conhecer a nossa amada Londrina. Ok? Muito obrigada. Obrigadão, tudo de bom para você. Excelente sexta-feira. Fique com Deus e para todos e todas. Até a próxima. Tchau, prof. Obrigado, hein? Tchau, querido. Obrigada.